Pronto aí, pessoal? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos conhecer um filósofo japonês chamado aí Hajime Tanabe. Ele que viveu de 1885 a 1962, na transição do século XIX para o século XX. E a principal reflexão dele é que antes de filosofar é preciso confessar, segundo Hajime Tanabe. Confessar o quê? Os pecados? Já que ele é um filósofo religioso e acha que para a gente iniciar na filosofia a gente tem que confessar as nossas merdas, os nossos vícios. O confessar aqui para ele não está relacionado a pecado, a confissão religiosa. O confessar aqui é confessar que o ser humano tem um entendimento e uma razão limitada e que nós não temos condições e capacidade de conhecer todas as coisas. Então a gente não sabe todas as respostas e nem temos capacidade de saber. Esse é o princípio da filosofia para o Hajime Tanabe. Aí ele vem de encontro aqui com Sócrates. Vocês lembram de Sócrates? Lá no primeiro ano, filosofia antiga, Sócrates foi considerado pelo oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, como o homem mais sábio de toda a Grécia. Aí então começaram a procurar Sócrates e pedir para ele ensinamentos. Mas Sócrates falou: por que essas pessoas estão procurando? Por que o oráculo disse que eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia? Se a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Vocês lembram? Só sei que nada sei. Aí, em suas reflexões, Sócrates chega a uma conclusão. Peraí, eu, pelo menos, sei que não sei. A maior parte das pessoas não sabem e acham que sabem. As pessoas não têm condições ou não admitem a própria ignorância. Então é por isso que eu sei mais do que elas, porque eu pelo menos sei que não sei. Elas não sabem e acham que sabem. E hoje em dia o que mais tem é isso. Inclusive tem um efeito na psicologia de um estudo científico chamado efeito Dunning-Kruger. Já ouviram falar desse efeito? Nunca ouviram falar? Ouviram falar? O efeito Dunning-Kruger, ele mostra que quanto mais ignorante é uma pessoa, mais ela acha que sabe. Quanto menos a pessoa sabe, mais ela acha que sabe. E quanto mais a pessoa sabe, menos ela acha que sabe. É um efeito completamente inverso. Quanto mais uma pessoa estuda, mais ela tem dúvidas. Quanto menos a pessoa estuda e lê, mais ela tem certezas. É um efeito bem interessante de como que funciona a mente humana, mas isso já era falado pela filosofia lá na antiguidade com Sócrates, e o Hajime Tanabe vem reiterar, vem ressuscitar de alguma forma, vem retomar esse tema. A primeira coisa que a gente precisa confessar é que não sabemos as respostas e os nossos poderes racionais, a nossa inteligência é limitada. E quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que ignoramos as coisas. Quanto mais os cientistas sabem sobre o universo, mais eles descobrem que há muito mais que eles não sabem. Agora tem muita gente que já está cheia de certezas sobre o universo, sobre a vida, sobre a existência humana. Então as reflexões do Hajime Tanabe no campo da ética. Ética vem do grego ethos. O que quer dizer ethos em grego? Sabe? Ethos quer dizer comportamento em grego.
reflexão ética dele é sobre como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos pensar e refletir sobre a nossa existência, o que é o certo e o errado, o que é o bem e o mal. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa é confessar ou reconhecer a nossa própria ignorância. As maiores merdas da história humana foram empreendidas por pessoas que tinham certezas. Hitler tinha certeza de que a raça ariana era a raça superior e que outras raças deveriam ser eliminadas. Ele tinha certeza disso, baseado inclusive em teorias científicas. A partir da teoria da evolução de Darwin, surgiu o racismo no século XIX. A crença de que algumas raças, ou que existiam raças humanas, e que algumas raças humanas eram mais evoluídas, e que essas raças não poderiam se envolver com raças inferiores, e as raças inferiores precisavam ser eliminadas. Isso aconteceu até aqui no Brasil. No Brasil, no século XIX, nós tínhamos uma situação onde grande parte da população era escrava, negra. Aí teve um projeto de branqueamento da população brasileira. Vocês sabiam disso? Então, no século XIX, na época do Brasil Império, começou-se a incentivar a vinda de europeus para cá. Aí vieram italianos, alemães, poloneses, galera do leste europeu. Tudo para tentar fazer o quê? Branquear a população. Porque a crença era que se o Brasil continuasse predominantemente negro, nós estaríamos condenados ao atraso, porque a raça negra africana é uma raça inferior. E aí ela condenaria o nosso país ao fracasso enquanto nação. Era preciso branquear a população. Teoria racista. Pode ser considerado como o apartheid brasileiro? O apartheid brasileiro. O apartheid existiu praticamente em lugares do mundo. Os Estados Unidos também existiu, foi muito forte. O fim da escravidão lá não fez com que os negros tivessem acesso aos direitos civis. Nos Estados Unidos existia escolas para brancos e negros, o negro não podia votar, não podia participar das decisões políticas. E isso pendurou até o século XX. Sim, nos Estados Unidos foi até 1960. O Brasil, apesar de todos os trancos e barrancos, com a proclamação da República, o Brasil no dia 15 de novembro de 1889, os negros alfabetizados podiam votar. O problema é que a maior parte da população negra era analfabeta, né? Mas nos Estados Unidos, nem os negros alfabetizados podiam votar até a década de 60. E aí tem o Martin Luther King lutando pelos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos. Tem o William Du Bois também, o Du Bois, que ele vai falar sobre isso lá nos Estados Unidos, como é que funcionava e como é que o negro ele tem duas identidades. Ele tem a sua própria, que ele forma parte da sua própria existência, e tem a identidade que é ele se olhando através do olhar do branco. O negro, por exemplo, se ele for médico, ele tem consciência da sua identidade enquanto um sujeito médico, um profissional médico. Mas se ele estiver andando à noite, mesmo sendo médico, na rua, ele vai encontrar com o branco, ele vai saber, ou ele deve saber, que o branco não vai enxergar ele como um médico, como uma pessoa que ele pode conviver de forma pacífica. Se os dois estiverem andando na rua escura, quem ver o negro vai achar que é um bandido. Tem até umas piadinhas racistas no nosso país, que negro parado é suspeito, negro correndo é ladrão. Tem essas ideias, né? São piadinhas tensas aí, né? E o negro tem que ter essa identificação, tem que ter consciência da forma como ele é visto pelo outro desde muito cedo. Porque ele corre risco por conta disso. Nos Estados Unidos eles falam lá sobre uma conversa que todo pai ou pais negros tem que ter com os filhos negros, a partir de uma certa idade. Qual que é essa conversa? É falar que em qualquer abordagem policial, o negro é sempre considerado suspeito ou até criminoso.
aconteceu no Rio Grande do Sul esses dias, vocês viram? Um mototaxista estava parado na porta de um sujeito branco. O sujeito branco ficou incomodado porque eles paravam ali de dentro. Ele desceu com uma faca e foi para cima do negro. Chamaram a polícia. A polícia foi e prendeu o negro. O branco que foi com a faca para matar o negro. E chegou lá na polícia já de cara. Quem que é o criminoso aqui? Temos um branco e um negro. Então o negro tem que forjar para si mesmo uma outra identidade. E se a gente for olhar, teve esse BO aí do Holocausto lá do Lula falando, né, sobre o Holocausto. Os judeus retomam sempre o tema do Holocausto para poder falar que foi a maior atrocidade que já aconteceu na história da humanidade. Mas não foi. No século XIX, Leopoldo II, ou III da Bélgica, no Congo, ele matou mais de 10 milhões de negros. O Holocausto nazista matou 6 milhões. Por números, tem um Holocausto que foi muito maior. Mas é um Holocausto que não é lembrado. Por quê? Nos livros de história, a história negra dos povos negros é sempre relegada à margem, né? É sempre excluída. O negro é sempre invisibilizado. Outro genocídio, acho que a história apaga é o que ocorreu na Bósnia, pelos sérvios, quando a Bósnia quis se separar da Iugoslávia. Sim, nós temos inúmeros genocídios na história da humanidade. Por isso que a fala do mundo também foi infeliz nesse sentido, né? Falar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza com os palestinos nunca aconteceu na história da humanidade. Não, aconteceu, com exceção do Holocausto. Não. A história humana é a história de genocídios, cara. Principalmente a história recente, desde a invenção de armas de fogo, quando os europeus chegam aqui para dominar o continente americano, tiveram que promover um genocídio contra os povos indígenas que eles estavam. E continuou com os povos africanos. Continua também no leste europeu. A escravidão começa no leste europeu. Eslavo, escravo vem de eslavo, slave, e é os povos do leste europeu. Então, a história humana foi a história dos genocídios. Mas voltando aqui, então Rajim Talab ele vai buscar a inspiração do Sócrates, do Santo Agostinho também. As principais obras de Santo Agostinho, as Confissões, onde o Santo Agostinho ali, ele tanto faz confissões da sua biografia, da sua vida, quanto também reflexões filosóficas. Aí a gente sabe que Santo Agostinho, até os 30 anos, ele viveu uma vida em busca da verdade. Ele passou por várias correntes filosóficas diferentes. E aí a gente vê as reflexões filosóficas nesse sentido. Ao mesmo tempo que ele vivia uma vida completamente profana. Aí ele vivia em puteiro, né, em zona, inclusive. Ele tem um filho com uma prostituta chamada Adeodato. Só aos 30 anos que ele converte. A mãe dele, Santa Mônica, ficou 30 anos rezando, orando para o filho se converter. E aí ele não se convertia, estava em busca da verdade. E aí depois ele vai, as suas confissões, fala: tarde te conheci, tarde te amei. Porque depois de uma vida toda buscando a verdade, Agostinho chega à conclusão de que a verdade é Deus e o Deus cristão. Em busca da verdade em várias filosofias, ele chega. O Rajim Talab não vai para o lado do cristianismo. Ele, como japonês, ele vai para o lado da religião predominante no Japão. Apesar de que o Japão tem o shintoísmo também, é uma religião politeísta, lá na crença em vários deuses, mas ele vai para o lado do budismo. Né? No século III nós temos um monge budista, o Shinran, que ele afirma aí que a salvação só é possível por meio de outro poder. Ou seja, a gente, pela gente mesmo, a gente não vai alcançar a salvação, a sabedoria e o conhecimento. Nós precisamos de um outro poder. Mas esse poder não é Deus, né? O poder é esse, é o poder mais do universo. Em 1920, o Martin Heidegger escreveu sobre filosofia. Segundo ele, a filosofia é uma questão de nossa relação com o nosso próprio ser. O Martin Heidegger vai escrever uma obra chamada Ser e Tempo, onde ele vai, nessa obra, refletir sobre a existência humana. E ele chega à conclusão de que o nosso ser é um ser limitado pelo tempo. Nós somos seres finitos.
Portanto, nós somos, segundo ele diz, um ser para a morte. Ou seja, a gente vai morrer. E ele chama o nosso ser também de Dazen, que significa ser aí. Ou seja, de repente a gente se percebeu aqui nesse mundo, sem ter pedido para nascer e sem saber o que fazer nesse mundo. E ao longo da nossa existência, nós vamos experimentando a angústia. E segundo ele, essa angústia nasce porque desde mais tenra idade, o que acontece com a gente? Nós somos programados, nós somos levados a não ser quem nós somos, mas a nos tornar quem os outros querem que a gente seja. Então, a angústia de perceber que você não se tornou você mesmo, quem você gostaria de ser, mas você se tornou o que os outros queriam que você fosse. Porque quando você nasce na sua casa, você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus pais querem que você seja. Você vai para a escola, na escola você não pode ser quem você é, você tem que ser quem seus professores querem que você seja. Você vai para o trabalho, no trabalho você não pode ser quem você é, você tem que ser quem o seu patrão quer que você seja. Você arruma um relacionamento, no relacionamento você não pode ser quem você é, você tem que ser quem a pessoa com quem você relaciona quer que você seja. Aí quando você mesmo se dá conta, você percebe que você não se tornou você mesmo, mas você se tornou quem os outros queriam que você fosse. Isso é uma existência que ele chama de existência inautêntica. Mas essa angústia, que é o sofrimento de perceber que você não se tornou você mesmo, ela é importante para te despertar para buscar uma existência autêntica. O que é isso, buscar uma existência autêntica? Existência vem, tem várias versões. No alemão, que o Martin Heidegger é alemão, existência é existir, e é lançar-se ou projetar-se. Então, existir é construir um projeto. É você viver o seu próprio projeto e não o projeto dos outros da sua vida. E é projetando-se que nós construímos a nossa existência. Então a galera fala, você está só existindo, você está vivendo. Como se viver fosse superior a existir. Viver, qualquer ser vivo, vive. Uma planta vive, porque ela tem vida. Agora, existir, só nós, seres humanos, podemos existir, porque só nós podemos projetar a nossa própria existência, a nossa própria vida. O Heidegger e o Derrida, ele é influenciado também pela fenomenologia. Fenomenologia é estudo. Fenômeno é aquilo que aparece para a nossa consciência. Consciência intencional, ela tende para as coisas. O Heidegger vai focar a consciência para a questão da existência. O Heidegger, o Jacques Derrida, vai explorar temas como confissão, perdão também, que são temas cristãos. Então, para o Rajim Tanabe, o filósofo vai fazer perguntas mais profundas sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência. Para isso, nós precisamos antes admitir que não sabemos todas as respostas. Temos que admitir a nossa ignorância. E admitir também que a nossa razão, a nossa racionalidade é limitada. Ele busca inspiração no Buda Amitabha, que é uma vertente do budismo, né? E o Buda Amitabha está entre a compaixão, que é o sofrer com os outros, né? Paixão e sofrimento com os outros, sofrer com o sofrimento do outro, e a Seishi, que é a sabedoria, conhecimento. Né? Então, o principal Buda, aí, Buda significa iluminado, para alcançar a iluminação, a compaixão e a sabedoria. Primeiro você tem que conhecer que os seus desejos, as suas vontades te levam a sofrer. Da terra pura, a qual pertencia o monge Shinran. Então a gente tem que renunciar a nós mesmos. Depois o Sartre vai escrever uma obra chamada O Ser e o Nada. Para o Sartre, quando nós nascemos, nós não somos nada, e o nosso ser, a nossa existência, vai se formar a partir das nossas escolhas. Então não tem uma essência ou uma natureza que vai determinar quem nós seremos. Nós seremos aquilo que nós escolhermos ser. Por isso ele vai dizer que a existência precede a essência, ou seja, são as nossas escolhas que vão determinar quem nós somos. Não existe uma natureza, uma essência que diz que nós deveríamos ser. Então ele vai contra aí, mas ele vai inverter a lógica de Sartre, né? Em vez de começar como nada,
você primeiro tem que perceber que você é um nada. Então, mesmo achando que você pode escolher projetar-se, para o budismo, nós não somos nada. E por isso, à medida que você vai reconhecendo isso no seu próprio eu, você atinge o nirvana, que é a integração aí com a lógica do universo. Então, para o problema pertencer à filosofia, deve haver algo inconcebível nele, algo que desperta, por ser absurdo, a nossa reflexão. Por hoje, é isso aí, galera.